Meus irmãos, nós vamos começar uma nova série de estudos. Estou de volta à sala dos adultos, depois da sala dos adolescentes. Algumas coisas que eu vou falar aqui têm muito a ver com aquilo que a nossa EBD da igreja acabou de estudar. Uma coisa que eu falei para os adolescentes é que às vezes a gente despreza um pouquinho os profetas, mas aquilo tudo que acontece na história do reino dividido e nos profetas trazem consequências para o Novo Testamento. Eu costumo dizer que não há uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como querem muitas pessoas. O Novo Testamento ele é uma continuidade, porque é uma continuidade histórica. E a situação que a gente vê na época de Jesus é total consequência do que acontece no reino dividido e nos profetas. Tanto que os últimos profetas, que eu espero que vocês tenham visto com os adolescentes, a gente viu, foram os profetas que já pegaram o começo do exílio. E lá nos profetas, eles explicam as razões do castigo de Deus para o povo, as razões da divisão do povo, tudo aquilo que vai acontecer ali. E eu terminei a aula dos adolescentes contando um pouquinho de Daniel. E falando também sobre algumas profecias de Daniel, que são profecias claras, que a gente sabe o que aconteceu exatamente porque elas já aconteceram. Então ele fala lá do Império Babilônico, do Império Persa, do Império Grego, do Império Romano. E tudo aquilo que acontece naqueles 400 anos de intervalo, mais ou menos, 400 anos de intervalo entre a última história do Antigo Testamento e o Evangelho de Mateus, ou, vamos dizer assim, o nascimento de Jesus, é tudo uma consequência histórica daquilo que aconteceu com o povo. A situação toda que nós vamos ver no livro de Atos é fruto daquilo. E é profetizado tanto em Daniel, quanto em Jeremias, quanto em Ezequiel. Certo? Só que nós já vimos bastante coisa dos evangelhos no ano passado, que nós vimos as parábolas e os ensinos de Jesus. Hoje, eu tenho a ingrata tarefa de trazer, ingrata no sentido do meu trabalho, Porque estudar a palavra de Deus nunca é uma coisa ingrata. Mas é porque nós estamos aqui na igreja tendo uma série de pregações nos domingos de manhã no livro de Atos, que começou com o pastor Wilson desde o primeiro versículo de Atos. E aí, quando me disseram que ia ser Atos agora e que ia ser eu sinceramente fiquei na dúvida se estão querendo me examinar melhor para ver se eu falo muita bobagem ou se a igreja está realmente precisando aprender sobre o que é a igreja, que é a mensagem de Atos. Então, nós vamos começar a ver, e vocês já devem ter visto as pregações. Sugiro a vocês que recuperem as gravações que estão no YouTube dos cultos dos domingos de manhã, quem tem o estudo de Atos, para a gente poder ver tudo aquilo que foi falado. Eu não vou falar todas as coisas do ponto de vista teológico, porque não dá tempo. De fato, não dá tempo de ver tudo. Mas eu vou tentar incluir algumas coisinhas que existem nos livros de teologia, que existem nos manuais, e outros fatos históricos que não estão explicados na Bíblia, mas que fazem parte do contexto ali da história do livro de Atos. Vocês sabem, vocês já me conhecem, esse é o meu estilo de dar aula, eu sempre trago as conexões entre os fatos e entre as falas dos personagens da Bíblia. Então nós vamos ver de uma maneira um pouquinho diferente do que foi falado nas pregações. Porque na pregação você tem um tema específico ali, você tem um objetivo específico para abordar o tema do texto. Eu vou apresentar a história um pouquinho e vou trazer algumas coisinhas que estão do lado de fora, que estão meio que paralelas à história. Então nós começamos o livro de Atos no capítulos 1 e 2. Então vamos para uma breve introdução. Tá? Não vou perder tanto tempo, porque nós estamos tendo pregações sobre Atos e os irmãos já conhecem bastante do livro de Atos. O autor do livro é Lucas. E de onde que a gente tira essa informação? Porque vocês vão falar, bom, a gente lê o texto, a gente sabe que é Lucas, mas, na verdade, não está na Bíblia essa informação. A informação que é o livro de Atos está no cânon muratório. Uma primeira tentativa de organizar os textos bíblicos sobre um único título, Então isso é chamado de cânon.
Isso foi por volta de 170 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 100 anos depois da destruição de Jerusalém, alguém resolveu pegar os rolos que estavam à disposição das igrejas e tentar organizar num único texto. Então, o cânon muratório é que dizia que o autor de Atos é o evangelista Lucas. A gente sabe que o autor do evangelho e o autor de Atos é o mesmo, porque ele cita isso logo no primeiro versículo de Atos, que ele já escreveu um outro tratado para uma pessoa. Mas, para confirmar o cânon muratório, então Eusébio, um dos pais da igreja, no seu livro História Eclesiástica, em 325 d.C., ele confirma que é Lucas. Era algo corrente entre a igreja dos primeiros séculos da nossa história. O livro de Atos apresenta o público-alvo. E o público-alvo é uma única pessoa, o tal do Teófilo. Que nós não sabemos, de fato, se era uma pessoa. Porque Teófilo é uma palavra grega que significa amigo de Deus. Então, podia ser que Lucas, escrevendo em grego, estivesse dizendo, olha, amigo de Deus, eu escrevi isso. Como a gente às vezes se cumprimenta, ô meu amado, ou amado de Deus, ou varão de Deus, né? Mas não é o nome da pessoa. Podia ser uma forma da pessoa se dirigir aos outros. Mas podemos dizer, sim, já que Teófilo acabou virando um nome, que talvez pudesse ser, sim, uma pessoa, mas, de fato, uma coisa que eu sempre trago para vocês, essas coisas por fora nem sempre mudam o texto. Então, tanto faz se era uma pessoa ou se era um título que é para o público-alvo que ele estava dando. Tá? Isso tanto faz, isso não vai mudar os princípios apresentados, não vai mudar a história. Ele foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. E isso é um fato histórico. E é importante. Por quê? Porque ele encerra o livro com a primeira prisão de Paulo, que foi uma prisão domiciliar. Paulo já estava em Roma, foi preso em Roma, mas ele alugou uma casa e nessa casa ele podia pregar, podia receber visita, podia fazer o seu trabalho. Escrever suas cartas. Posteriormente, ele foi preso definitivamente, aí sim, numa cadeia, para depois ser julgado e ser morto. Então, o livro encerra com essa prisão domiciliar, o que foi por volta do ano 63 depois de Cristo. Então, a história tem que ser contada depois desse ano. Então, por volta do ano 63 depois de Cristo, foi escrito o livro de Atos. Por quê? Porque não menciona fatos posteriores ao ano 63. O incêndio de Roma, na época do imperador Nero, a perseguição aos cristãos por causa do incêndio de Roma, né, que Nero atribuiu a culpa aos cristãos, e a consequente morte de Pedro. Que, segundo a tradição da igreja primitiva, teria sido pregado numa cruz de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo. Né? Mas não faz referência à prisão e à morte de Pedro, e nem referência a esses fatos históricos. Portanto, situa-se no máximo, até o ano 66 depois de Cristo, foi escrito o livro de Atos. Certo? Essa é uma breve introdução histórica. Tá? O contexto do livro de Atos, a gente vai vendo conforme forem se desenrolando os capítulos, que fatos históricos estarão acontecendo. Tá? Porque ele é um livro histórico, ele não é um livro de teologia, apesar de ser um livro eclesiástico. Ou seja, é um livro que trata da história da igreja, é um livro de onde a gente pega muita coisa para a gente tentar definir como deveria ser uma igreja, ou como funcionaria uma igreja, a partir daquele princípio de que a gente copia aquilo que os apóstolos fizeram. Então, o que eles fizeram ou deixaram de fazer, nós podemos fazer ou deixar de fazer. É um princípio válido de estudo, um princípio válido de interpretação e de prática. Então, capítulo 1, Lucas, nos versículos 1 e 3, eu espero que vocês tenham lido, porque vocês receberam o GPS durante a semana, receberam a notificação, e como o irmão Edson diz, a gente supõe que todos sejam bons alunos, né, e tenham lido. Lucas faz uma sinopse dos evangelhos no versículos 1 a 3. Ele faz um resumo rapidinho do porquê que ele escreveu o evangelho de Lucas. Para contar a história de Jesus, os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez. E a partir do versículo 4 ele relata momentos após a ressurreição. E ao mesmo tempo apresenta qual é o tema do livro de Atos.
tema do livro de Atos é esse aí do versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o mote do livro de Atos. Tudo o que vai acontecer, toda a história que Lucas vai contar, ele vai contar a partir desse versículo aqui. O que a igreja está fazendo em Jerusalém, depois pela Judéia, depois pela Samaria e por fim até os confins da terra. Na época do apóstolo Paulo e de Lucas, não chegou até os confins da terra, mas com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, a perseguição aos cristãos e a diáspora dos judeus vai acabar chegando até os confins da terra, chegou inclusive até nós. Então esse é o início do capítulo 1. Coisas interessantes sobre o capítulo 1. No versículo 3, ele afirma que Jesus, depois da ressurreição, ainda ficou 40 dias com eles, andando para lá e para cá. Eu acho interessante isso, porque durante 40 dias Jesus se mostrou. Ele não andou escondido. E mesmo assim, uma boa parte da população não acreditou nele. Mas é claro que os boatos da ressurreição dele e os boatos da presença dele ficaram muito mais fortes. Vocês lembram que os evangelhos terminam com aquela história de que as mulheres foram até o sepulcro estava aberto, o anjo havia aparecido ali, aberto o sepulcro, e os soldados romanos que estavam fazendo a guarda desmaiaram de medo, e aí eles foram ser chamados pelos fariseus e pelo sinédrio, e eles deram uma desculpa lá. Olha, os discípulos vieram, né? Não os soldados contaram o que aconteceu. Mas como ninguém acreditou naquela história, e eu imagino, a história não conta isso aqui. Flávio Joséfo cita alguma coisa sobre isso, bem por cima, e é até difícil entender, você tem que ler várias vezes esse ponto da história do Flávio Joséfo, para entender que provavelmente aqueles soldados romanos que fazem a guarda do sepulcro de Jesus foram justiçados por Pôncio Pilatos. Porque eles falharam em guardar o sepulcro. E ninguém ia acreditar naquela história de que o morto lá ressuscitou e saiu andando. Então eles foram justiçados. E o justiçado, na ideia dos romanos, era que eles foram mortos por terem falhado no seu serviço. Então os fariseus e os líderes do povo judeu começaram a espalhar a ideia de que, na verdade, os discípulos aqui roubaram o corpo e estão espalhando a ideia de que ele ressuscitou. Então ficou aquela dúvida. Ressuscitou, não ressuscitou? Os discípulos estão inventando histórias, os discípulos são cafajestes, são canalhas, estão contando uma mentira. Mas com Jesus andando para lá e para cá, o boato se torna muito mais forte da ressurreição dele. Mas o que é importante aqui é que durante 40 dias os discípulos o viram. E nesses 40 dias, como obviamente a gente conhece Jesus pelos evangelhos, ele não perdia tempo, ele com certeza pregou e ensinou muita coisa para eles, para que eles entendessem tudo o que tinha acontecido. E de fato, eles entenderam. Só que aí no versículo 5, os discípulos eles estão reunidos no Monte das Oliveiras. Jesus faz um último discurso a eles. Eles recebem a ordem de voltarem para Jerusalém, ficarem lá esperando a descida do Espírito Santo. E eles vão fazer isso enquanto eles estão falando, Jesus está subindo ao céu. É o trecho em que aparecem então 2 anjos e falam para ele, olha, da mesma forma como vocês viram ele subir ao céu, ele vai voltar. Então eles voltam para Jerusalém e permanecem lá num cenáculo em oração, diz o texto lá, o texto de Atos, dá o nome de todo mundo que estava lá reunido, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, todos perseverando em unânimes em orações, versículo 13 e 14. Com as mulheres, aquelas mulheres que apoiavam o ministério de Jesus, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então eles permanecem lá um tempo. Só que não ficam lá muito tempo. Por causa do seguinte. A primeira ação que eles fazem é escolher o substituto de Judas. Bom, deixa eu dar, já que eu falei, eles não ficam lá muito tempo, porque logo em seguida, 10 dias depois da subida ao céu de Jesus, vem o Pentecoste.
que é o 50º dia depois da Páscoa. Então Jesus morre na Páscoa, eles ficam 40 dias com Jesus depois que ele ressuscita, mais 10 dias depois é o Pentecoste. Tá? Então a gente está falando aqui, o primeiro capítulo e o segundo capítulo, um intervalo de 10 dias. Certo? A primeira ação que eles têm ali, em oração, é escolher o substituto de Judas. E eu confesso para vocês que ao preparar a aula, eu tive que ir atrás da pregação do pastor Wilson sobre esse tema, para ver o que ele tinha falado, que é para eu não falar nenhuma bobagem, ou não falar nada totalmente contrário do que ele falou. Mas ele não citou exatamente isso. Então eu posso falar aqui depois, qualquer coisa, vocês reclamações lá para o meu chefe. Eles tinham que escolher o substituto de Judas. Quer dizer, eles escolhem o substituto de Judas, né? E aí eu quero fazer algumas observações sobre isso. A necessidade de serem 12. É Pedro que apresenta essa necessidade. Diz o texto que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, compondo-se a assembleia de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo preferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque era contado entre nós e teve parte neste ministério. É nesse trecho aqui que conta que Judas foi se enforcar, aconteceu alguma coisa quando ele estava se enforcando, o galho quebrou, ou a corda arrebentou, ou ele fez alguma coisa errada que, na verdade, ele não conseguiu se enforcar, ele caiu do lugar alto onde ele tinha se enforcado, e rolando entre as pedras, ele teve as suas vísceras, o seu corpo aberto, suas vísceras caíram para fora e ele morreu em agonia. E ele conta, o autor do livro de Atos, Lucas, conta que isso era conhecido de todos da Judéia, porque foi uma notícia chocante para todos ali. Ainda que não conhecessem Judas, quem o conhecia começou a falar, foi esse aqui que traiu Jesus, e até talvez tivessem feito questão de dizer, olha, olha o que aconteceu com quem traiu Jesus. Né, como uma forma de dizer, olha, o castigo de para quem não aceitou, para quem o traiu, para quem virou as costas para ele. Então, se tornou uma história conhecida. Mas Pedro aqui fala que havia necessidade de escolher um substituto para ele, porque isso aconteceu com ele. Nós não sabemos, de fato, se havia essa necessidade. Nenhum texto bíblico é claro sobre isso. Portanto, a gente pode atribuir a Pedro a ideia de um consenso entre eles. Um consenso entre os discípulos de Jesus, um consenso entre os 12 apóstolos, de que deveria ser o número de 12. 12 tribos, como no éfode, o éfode, né, a estola sacerdotal, que tinha 12 pedras preciosas, cada uma com o nome de uma das tribos de Israel gravado nela. Né, então, a pedra de ônix era a pedra onde estava escrito o nome de Judá, a pedra de sárdio, onde estava escrito o nome de Efraim. Então, era um enfeite na estola sacerdotal que tinha 12 pedras preciosas. Seriam 12 meses do ano? Só chutei 12 meses do ano, assim, porque não encontrei outra explicação. Porque podia ser qualquer coisa com o número 12. Isso não está claro ali. Então a gente atribui que seja um consenso ali entre eles, de que deveria ser 12. Um critério válido seria porque Jesus escolheu 12. Então tinha que ser 12. Certo? Esse é um critério válido para a gente decidir se a gente faz ou não faz alguma coisa. Jesus fez? Podemos fazer. Jesus não fez? É melhor não fazer. Né? Então, é um critério válido. Não estou dizendo que é o critério definitivo. A questão é que o título de apóstolo conferia autoridade a quem carregava esse título. Porque a palavra apóstolo, na verdade, não é um título muito importante assim, né? Ela significa apenas aquele que foi enviado. Aquele que recebeu uma missão específica para ser enviado. Seria um missionário. Um apóstolo é a mesma coisa que um missionário é a mesma coisa que um apóstolo. Eu não sei porque nos dias de hoje se dá tanta importância a esse título, como sendo acima do pastor ou acima de qualquer outra coisa. Nem o título de pastor não é tão importante assim. Mas a questão é que aquele título conferia autoridade ao indivíduo. Por quê? Por causa do critério de escolha. O próprio Pedro é que dá o critério. Tem que ser alguém
que havia convivido com o grupo de discípulos entre o batismo de Jesus e sua ascensão. Alguns falam desde o batismo de Jesus, mas não foram todos os apóstolos que viram o batismo de Jesus. Na verdade, acho que a gente pode citar apenas André e João, ou André e Tiago, porque eles eram discípulos de João Batista. Então, eles viram o batismo de Jesus. Os outros não. Então, não seria desde o batismo de Jesus que estaria presente com eles, mas entre o batismo de Jesus e a sua ressurreição. Ou seja, alguém que naqueles 3 anos, em algum momento daqueles 3 anos de ministério de Jesus, entrou na vida deles e os acompanhou. Então, esse seria o primeiro critério. E a autoridade que é atribuída ao título. Vai ser testemunha da sua ressurreição. Então, teria que ser alguém que, no mínimo, no momento entre os 3 anos, tivesse entrado e tivesse permanecido com eles até a ressurreição de Jesus. E que pudesse testemunhar de que Jesus realmente foi morto e realmente ressuscitou e acompanhou Jesus naqueles últimos 40 dias ali de Jesus na terra, ressurreto. Então, é essa autoridade que o título dá. Então, por isso que é perigoso você usar o título de apóstolo nos dias de hoje, porque, segundo o critério, você teria que ter vivido naquela época, né? Ou então Jesus aparecer em pessoa para você e te comissionar para isso, para testemunhar da ressurreição dele. Bom, isso é Pedro que está falando, tá ok? A gente sempre tem que lembrar que nos livros de história da Bíblia, a história é contada como ela é vista e como ela é praticada pelos personagens. E nem sempre aquilo que é visto, aquilo que é praticado, aquilo que é falado pelos personagens é de fato um mandamento bíblico ou a palavra de Deus. Apesar de estar dentro da palavra de Deus. Certo? É simplesmente a forma como o relato está sendo contado. Então, Lucas relata que Pedro levantou e tinha um consenso entre eles, e foi esse o critério que Pedro usou. E aí eles partem para a escolha. E apenas 2 discípulos, entre aqueles mais de 120 que estavam reunidos, é que preenchem esses requisitos. José o Justo e Matias. Eles oraram para que Deus mostrasse a vontade e fizeram um sorteio. Eu lembro que na década de 70, 90 e 80, falar de sorteio era algo que arrepiava os crentes. Porque sempre foi tido o sorteio como algo relacionado a jogo de azar. E antigamente isso não era questionável. Só nos dias de hoje que isso é questionável, que as pessoas fazem isso nas igrejas. Sabe, em geral é a população abaixo da minha idade. Porque não vivenciaram a igreja dessas décadas. Isso era inquestionável. Jogo de azar é pecado, sorteio é pecado, rifa é pecado. Ninguém questionava. Existem motivos, cabe aqui a gente ter uma aula sobre isso, sobre um outro tema, que é um tema teológico sobre isso. Não é a questão aqui. A questão é que eles sortearam. Tanto faz se eles usaram o sistema do Urim e Tumim, que fazia parte da religião judaica, se tiraram para o ímpar, Joquempô, 2 ou 1, tanto faz. Papelzinho, palitinho, pedrinha. O fato é que eles lançaram, diz o texto, os textos mais antigos dizem que eles lançaram sortes. E sobre isso, então, é que nós vamos ver algumas coisinhas, aí sim, entrando um pouquinho mais na teologia, para tentar entender o que eles fizeram ali. Né? Porque, claro, faz parte do princípio da história da igreja o fato de que eles sortearam alguém para ficar no lugar de Judas, para ficar no lugar dos 12 apóstolos, do 12º apóstolo, vamos dizer assim. Lançar sortes está bem entranhado na religião judaica por causa dos vários textos de Moisés, em que Moisés mesmo regulariza, sobre ordem de Deus, a questão do Urim e Tumim. A estola sacerdotal, ela tinha 2 bolsos. Ela tinha aquele enfeite, né, com as 12 pedras, as 12 pedras preciosas, e tinha 2 bolsos. Num dos bolsos, aí tanto faz se era o esquerdo, se era o direito, o pessoal diverge sobre isso, mas tanto faz, tinha uma pedra branca e uma pedra preta. Urim e Tumim. Traduzindo o Urim e o Tumim, significa maldições e bênçãos. Mais ou menos assim, a grosso modo. Né? Mas uma pedra iria designar Jeová, e a outra pedra iria designar Azazel.
Azazel era o nome dado ao bode cujo sacrifício era feito pelo perdão dos pecados do povo. Então, esse bode que recebia os pecados do povo na oração sacerdotal, ele era levado ao campo e abandonado ao campo para morrer, simbolizando que os pecados do povo foram lançados fora da cidade, fora do arraial do povo. Quando eles iam decidir alguma coisa pela vontade de Deus, não era qualquer coisa, eles pegavam, o sacerdote vinha, fazia uma oração e ele pegava uma das pedras. A pedra que saísse era a pedra. Eu falei bolso esquerdo e direito, na verdade era um bolso só, tá? Ele enfiava a mão e pegava as duas pedras. Não sei porque eu tenho ideia de esquerda e direita na minha cabeça. Era um bolso só. Ele enfiava a mão, a pedra que saísse simbolizava a vontade de Deus. E era o que eles faziam. Então eles consultavam, devemos ir para a guerra? Vamos consultar a Deus. Consultava a Deus, fazia o sacrifício, orava, enfiava a mão no bolso. Pedra branca sim, porque é a vontade de Deus, pedra branca não, porque não é a vontade de Deus, vocês vão ser amaldiçoados se forem. Era assim que eles agiam quando queriam consultar alguma coisa relativo ao povo. Tá? Não era uma coisa particular, não era para decidir se o cara ia comprar um carro ou não, comprar uma casa ou não. Era uma coisa relativa ao povo. O Urim e Tumim estão descritos em Êxodo capítulo 28, 30, quando Deus manda Moisés fabricar a estola sacerdotal. Mas tem um texto que exemplifica um pouquinho da mentalidade deles, do povo de Israel. Provérbios 16, 33, que é um provérbio que eu gosto bastante, que ele fala dessa questão da sorte. Ele termina o capítulo dizendo: a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Fazendo essa menção de que mesmo que fosse sorteado no Urim Tumim, aquilo que saísse seria a vontade do Senhor. Qual é o princípio? O princípio é que naquele sorteio estaria presente a soberania e a onisciência de Deus em dirigir os eventos. Certo? O que eles criam é que Jeová é onisciente, é onipotente, e não é só que ele é onipotente, porque você pode ser onipotente e não interferir na vida. Mas Deus era soberano que interfere. Então, tudo o que acontecesse estava nas mãos de Deus. Era isso que eles acreditavam. Então, qualquer que fosse o sorteio ali, só foi sorteado porque foi Deus quem quis que sorteasse aquilo. E nós vamos encontrar na história, eu espero que vocês tenham visto isso, na história do Reino Dividido, que muitas e muitas vezes era Deus que aparece claramente ali controlando a história. Nós vamos ver isso, o caso mais clássico, a história de Acabe, em que Deus manda lá o espírito de mentira para enganar Acabe, porque ele quer castigar Acabe, e ele fala para o espírito de mentira: então você vai lá e você vai prevalecer. O rei Joás, na morte do profeta Eliseu, que ele vai lá chorar a morte do profeta, porque ele sabe que sem o profeta o povo vai ser derrotado pelos inimigos, então ele vai lá chorar, o profeta fala: pega o seu arco, atira uma flecha. O profeta faz uma profecia e fala: agora tira mais flechas. O rei vai lá, tira só 3, e o profeta fica muito bravo com ele: não, você devia ter tirado 6, porque com 6 flechas você vai derrotar totalmente os assírios, mas como atirou só 3, você vai ter 3 vitórias, depois da sua morte os assírios vão dominar o povo. Mas tudo aquilo ali, quando a gente junta a história do reino dividido com a história dos profetas, e que os profetas falavam para esses reis e para o povo, a gente percebe que tudo o que está acontecendo é Deus quem está fazendo. E a todo momento ele está dando chance para o povo, para que o povo faça coisa diferente, para que aquilo que Deus está falando que vai acontecer não aconteça. Então, nessa história do reino de Israel, a gente vê Deus agindo na história, Deus interferindo na história, e os povos e os reis, todos eles nas mãos de Deus. E era exatamente isso que o povo na época de Jesus acreditava. A soberania absoluta de Deus. Nada acontece, mesmo num pequeno sorteio, nada acontece sem que Deus esteja realizando a sua vontade. Às vezes,
para abençoar, às vezes para que a pessoa não se dê mal, às vezes para castigar mesmo, porque é aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa merece. Deus, de alguma forma, está interferindo, está agindo. Então, o princípio deles de lançarem sorte para escolher o substituto de Judas é esse. Eles acham que precisa ter um, eles escolhem um e classificam ali o critério, mas eles oram primeiro a Deus e eles acreditam que aquele momento de tirar a sorte é Deus que está guiando ali a mão de quem está fazendo o sorteio. Correto? Esse é o princípio que está por trás. E isso está bem enraizado na mente daquele povo. De que Deus está dirigindo todas essas coisas e que mesmo o sorteio é Deus quem está fazendo. Seja guiando diretamente a mão do sujeito, seja deixando que aconteça o que acontecer ali, porque Deus quer testar, ou Deus quer provar, ou Deus quer castigar, ou Deus quer abençoar. De alguma forma, é aquele negócio da presciência de Deus, né? A gente não consegue fugir disso. Se Deus sabe quem vai se converter, por que a gente faz evangelismo? Por que a gente faz missões? Bom, nós não sabemos, Deus é quem sabe. E o que vai acontecer para que aquela pessoa se converta, só Deus que também é que sabe. O quanto a pessoa vai sofrer, que tipo de coisa vai acontecer na vida dela, quantas tragédias, quantos sofrimentos aquela pessoa vai ter ou não vai ter para se converter, isso é Deus que sabe. Nós não temos essa presciência, essa onisciência de Deus. Então, nós temos que fazer missões, temos que levar a palavra. O que nos implica numa outra coisa, que também a gente vai ver algumas vezes na história da igreja aqui. Independente da presciência de Deus, independente da soberania de Deus, existem coisas que nós temos que fazer, que já estão ordenadas. Então, que não tem que ficar perguntando. Eu devo pregar o evangelho? Meu irmão, se você é crente, você tem que pregar o evangelho. Você não precisa ser pastor, missionário, evangelista. Tem que ensinar. Tem que proclamar o evangelho. Às vezes eu acho interessante pessoas novas convertidas que vêm perguntar para mim, que vêm cheios de problemas e perguntam, pastor, em tal e tal situação eu devo perdoar? Dependendo de como é a pessoa, eu tenho mais paciência. Falo, não, irmão, eu explico desde lá o plano da salvação, por que Deus nos perdoou, por que a gente precisa perdoar. Mas quando é uma pessoa que eu vejo que está meio com malandragem, assim, querendo uma desculpa para não perdoar, para poder apontar o dedo para o outro, eu digo, meu irmão, Jesus disse lá no Sermão do Monte, se você não perdoar, você não vai ser perdoado por Deus. Então, ou você perdoa, ou você vai para o inferno. Eu já falo assim. Claro, brincando, jocosamente, depois eu explico. Mas aí quando eu vejo que a pessoa está com muita desculpa, eu falo, olha, Jesus falou, se você não perdoar, você não vai ser perdoado por Deus. Isso está lá no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso. Então tem coisas que, independente da soberania de Deus, nós já temos que fazer. Não precisa ficar perguntando. Amar o próximo, perdoar o próximo, louvar a Deus, frequentar o culto, estudar a sua palavra. Estudar a sua palavra é uma coisa interessante. Deixa eu só ver se... sim. Vamos para frente que eu já vou falar. Questionamentos legítimos. Então, de fato, era para escolher outro? A gente não sabe. É Pedro que disse. Então a gente atribui ao consenso. Porque os textos citados por Pedro não deixam isso muito claro. Ele cita alguns textos da Bíblia, certo? Só que, se vai olhar lá, os textos são claros sobre isso. Tirando o Salmo 69, vamos lá, Salmo 69, 25, que é o que Pedro cita. Ele cita literalmente, fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. Ele só cita esse versículo. O Salmo tem 36 versículos. Mas quando você estuda o Salmo 69, você percebe que o Salmo 69 é uma profecia de Davi sobre Jesus. Sim, claro. Mas esse versículo não se aplica só a Judas, porque não foi só Judas que traiu Jesus. Pôncio Pilatos, Anás e Caifás, os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, o povo como um todo e o próprio Pedro. Pedro se encaixa aqui nessas maldições que estão no capítulo 69 sobre quem perseguiu o servo de Deus. Então, tirando o Salmo 69, que é um salmo que a gente pode entender como profético sobre Jesus, na verdade, Pedro só cita esse versículo. E tem vários outros versículos no Salmo 69 falando sobre outras coisas. O Salmo 109, 8, que ele cita também literalmente,
os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Mas aqui está, o Salmo 109 não é um salmo messiânico. Então, assim, Pedro argumenta. Mas a gente pode acreditar na argumentação de Pedro o tal do consenso entre eles. Porque não são claros, certo? Essa é uma coisa também que eu sempre prezo quando a gente estuda a Bíblia. Não estude a Bíblia com aquele romantismo de achar que é tudo claro, que é tudo perfeito, que é tudo inquestionável. Não é. Porque essa é uma característica da Bíblia. A Bíblia mostra os defeitos e mostra os erros dos seus personagens. O único perfeito na Bíblia é Jesus. O único ser humano perfeito na Bíblia é Jesus. Porque senão ele não poderia morrer e ressuscitar por nós. Os outros todos, tirando aqueles que o próprio Jesus fala que foram perfeitos, diante de Deus, não diante dos homens, tirando esses, que são um ou dois, e um deles a gente nem sabe quem é, né, que fala Daniel, mas na verdade seria Danel, e a gente não sabe se é mesmo Daniel, o profeta. Todos os outros têm atitudes, têm pensamentos, têm falas, têm atos reprováveis, questionáveis. E talvez esse seja um grande erro dos pregadores e daqueles que ensinam a palavra de Deus nos dias de hoje. Às vezes, romantizar demais a Bíblia, e aí quando é confrontado com alguém questionando, não sabe explicar. Porque romantizou e não foi atrás de uma resposta. Não foi atrás daquele questionamento. Eu percebi isso uma vez quando, já um jovenzinho, na igreja que eu acabei pastoreando, do lado tinha um centro espírita muito famoso, grande, enorme. Eram 3 prédios de 8 andares no complexo deles ali. E aí um dia eu cheguei na igreja e tinham jogado por cima do muro vários panfletos questionando o Evangelho de Mateus e mostrando várias contradições do Evangelho de Mateus. Contradições que até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui atrás e eu falei, não, de fato. Às vezes a gente prega sobre coisas na Bíblia como elas sendo exatas, como sendo verdades fundamentais, e na verdade elas não são. Mas alguém um dia falou para a gente tomou aquilo como sendo verdade. Esse texto é um exemplo disso. Pedro cita, mas, assim, se você for olhar bem ali, você não pode usar aquilo como argumento, porque não é muito claro ali o que Pedro está falando. Possivelmente era um consenso entre eles, possivelmente a interpretação deles era assim, naquele povo. E possivelmente Pedro tivesse conhecimento de outras coisas que ele não relata aqui. Até porque não é Pedro que está contando a história, é Lucas que está contando a história. Então essas 3 coisas podem estar acontecendo. Era um consenso entre eles, era algo que eles sabiam, é algo que não está no texto aqui. Certo? Só um alerta para vocês não usarem de que era uma verdade fundamental ali, que devia escolher outro, que esses textos mostram que devia escolher outro. Não. Seja sincero, seja honesto. É Pedro que está dizendo. Certo? Pode ser que não fosse. Eu entendo que não deveria ser. Nesse momento. Vamos lá. Questionamento legítimo. Assim, nesse ponto aqui, eles entram na área da profecia. Porque como é um texto profético dos Salmos, tanto pode ser quanto pode não ser, né? Pode ser aquilo, pode não ser aquilo, pode ser uma outra coisa. Profecia é sempre um negócio complicado, porque a gente só sabe exatamente o que ela queria dizer depois que acontece. Então, como é um texto profético, podia ser, podia não ser. Aí vem o que a irmã Adriana falou. Era para escolher naquele momento? Um questionamento legítimo que a gente pode fazer a esse começo da história. Era para escolher naquele momento? Supondo, né, que tivesse que ser escolhido. Era para ser escolhido naquele momento? Será que, vindo o Espírito Santo, eles não teriam outra opinião? Vamos lembrar que, neste momento, eles ainda não tiveram a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo, no Antigo Testamento, a gente viu isso no Reino Dividido e nos Profetas, o Espírito Santo vinha, descia sobre o servo de Deus escolhido para fazer uma missão, acabada a missão, o Espírito Santo ia embora.
É Jesus quem começa a fazer a promessa de que o Espírito Santo viria habitar dentro de nós. Então, neste momento, eles ainda não tinham descido do Espírito Santo. Ah, mas eles não eram crentes, não eram servos de Jesus, discípulos, amigos íntimos de Jesus, não eram, vamos dizer, crentes do judaísmo? Eram. Eram sim. O grande problema é que Pedro vai falar depois, tanto no livro de Atos, quanto na sua carta, que eles não eram crentes em Jesus Cristo. Pedro fala no livro de Atos e na sua carta que eles só receberam o Espírito Santo quando eles creram. Testemunho do próprio Pedro. 2 vezes, né? Falando aquele princípio teológico de que a gente só pode fazer doutrina se tiver pelo menos 2 terços falando a mesma coisa. Então, pronto. Pedro, por 2 vezes, uma no livro de Lucas, no livro de Atos, escrito por Lucas, outro na sua própria carta, ele fala: olha, a gente não era crente. Nós só nos tornamos crentes no dia que recebemos o Espírito Santo, e só recebemos o Espírito Santo porque naquele dia nós cremos. Ou seja, 3 anos de ministério de Jesus, 40 dias após a ressurreição e mais 10 dias até o Pentecostes, eles só foram entender, só foram crer de fato no dia de Pentecostes, que foi quando desceu o Espírito Santo sobre eles. Então, talvez, se eles tivessem o Espírito Santo ali naquele momento, eles não teriam feito a escolha. Ok? Agora, também tem uma outra coisa interessante. Aí eu vou puxar para o meu lado de psicólogo, porque o Pedro é um sujeito, é um personagem que a gente estuda na psicologia cristã. Ele é sanguíneo e um pouquinho melancólico. E como todo sanguíneo, ele é um sujeito afobado, extrovertido, e em geral, os líderes são ou sanguíneos ou coléricos. Paulo é mais colérico. Pedro é mais sanguíneo. O sanguíneo é aquele sujeito que tem talento para ser ator, talento para fazer drama, talento para tem o defeito de exagerar as coisas. Quando a gente pega a história de Pedro, a gente percebe que ele é assim. Fala na hora que não deve, a ponto de ser chamado de Satanás por Jesus, né? Vá para trás de mim, Satanás, porque você não sabe das coisas do reino de Deus. Depois de ter feito uma baita confissão de fé, que é a confissão de fé perfeita sobre quem é Jesus. É o sujeito que precipitadamente pega uma espada e corta a orelha do outro quando vão prender Jesus. É o sujeito que quer saber a todo instante quem é que vai trair Jesus, a ponto de até incomodar os colegas. Pergunta se não é fulano, pergunta se não é eu, pergunta se não é você. Ele incomoda João, que é o discípulo amado, para que João pergunte para Jesus. Então, quando a gente analisa a vida de Pedro, a gente percebe que talvez aqui, eu estou enfatizando talvez, porque, de novo, não é verdade bíblica que era para ser, e também não posso negar que não seja, porque não está claro no texto. Eu estou analisando o fato como aconteceu. Será que, vindo o Espírito Santo, Pedro não teria tido uma atitude diferente? Vamos lembrar que Pedro, mesmo com o Espírito Santo, ainda recebe uma bronca do apóstolo Paulo, que ele se mostra meio racista e meio discriminador na ocasião lá em Gálatas, quando Paulo fala dos gentios, que Pedro estava conversando numa boa com gentios lá no almoço, quando chegou gente vindo da igreja de Jerusalém, Pedro começou a disfarçar, a ponto de Paulo ter que repreendê-lo publicamente. Então, esse é Pedro. É o sujeito que se levantou para fazer isso. Certo? Era para eles escolherem. Quem deu autoridade para eles escolherem? Porque os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus. Claro, a gente pode pensar, bom, Jesus não está mais conosco, somos os líderes da igreja, Jesus nos escolheu, nós 12, fora Judas que foi embora, nós agora temos que dirigir esse negócio aqui. Novamente eu volto. Será que com a descida do Espírito Santo eles pensariam dessa forma? Será que era para eles escolherem? Porque o problema é o seguinte, Matias nunca mais foi mencionado na Bíblia. Existe a tradição da igreja dizendo como cada apóstolo morreu. E aí é citado Matias em livros históricos.
que contam a história do que aconteceu com os demais discípulos e o modo como eles foram mortos. Mas Matias nunca mais é mencionado. Não é mencionado nem por Tiago na sua carta, não é mencionado por Pedro na sua carta, não é mencionado por João nas suas 3 cartas, não é mencionado nos evangelhos, não é mencionado, nos evangelhos não seria, mas os escritores escreveram os evangelhos depois. Se Matias tivesse sido uma pessoa importante, alguma coisa talvez eles tivessem incluído sobre a escolha do 12º apóstolo. Não é mencionado no livro de Atos. Ele nunca mais aparece. Mas muitos dos outros também não. Muitos dos outros não. Só que são mencionados pelo menos nos evangelhos. Pelos autores dos evangelhos que se tornaram colegas de Matias. E que não citaram Matias em suas... Pedro, olha só. Pegando o que a irmã Adriana falou, já estou me adiantando a esse negócio. Pedro cita Paulo. E Paulo não tinha sido escolhido como apóstolo entre os 12. Mas Paulo se torna uma figura tão importante que é citado por Pedro. E Matias não. Bom, não estou querendo dizer que ele fez coisa errada, que ele foi uma pessoa sem importância, não. Simplesmente ele desaparece da história. Não sei se ele organizou uma igreja, não sei se ele foi um missionário. Eu sei que, por exemplo, o livro de Atos dá mais importância a Filipe, o diácono, que fez uma grande obra. O que eu estou querendo enfatizar com isso não é que ele não tenha sido uma boa pessoa, não tenha sido um bom crente, um bom cristão. Aliás, hoje à noite, um bom cristão, a pregação, tá? Fazendo a propaganda do título do sermão de hoje. O fato é que ele desaparece. Mas surge uma figura no livro de Atos, muito mais importante, que faz muito mais coisa, que assume um protagonismo na história, que é o Paulo. E que constantemente em suas cartas ele é obrigado a defender a autoridade apostólica dele. Lembra que eu falei da autoridade que o título dava? As pessoas chegavam para Paulo e falavam, mas você está falando o quê? Você nem conviveu com Jesus? Porque esse era o critério para ser apóstolo. E Paulo toda hora é obrigado a se defender disso. E a questão é que ele não é obrigado a se defender sobre pessoas que não o conheciam. Ele é obrigado a se defender para igrejas que ele organizou. Como a igreja de Coríntios. Né? Lá em 1 Coríntios 15, ele vai falar o seguinte, versículos 6 e 7. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí entra o texto que a irmã Adriana falou, que Jesus escolhe diretamente a Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Em Gálatas 1, 11 a 12 e de 2 a 7, Paulo vai defender isso, que ele foi escolhido por Jesus diretamente como apóstolo para os gentios. E é em Gálatas lá que ele vai falar que ele deu uma bronca em Pedro, porque Pedro estava discriminando os gentios. E até a hora que chegou alguém da igreja de Jerusalém, Pedro estava numa boa com os gentios, mas por vergonha do pessoal lá de Jerusalém, né? Mais ou menos como eu faço um ponto de... Tem lá um pequeno grupo na minha casa, lá na Zona Leste. Aí tá todo mundo numa boa. O pessoal vem de bermuda, vem de chinelo, toma um cafezinho, conversa sobre as coisas do dia, mas aí anuncia, ó, vai vir o pastor Hartmut, lá da IBASP, aqui no ponto de pregação hoje, para dar uma palavra, né, no pequeno grupo. Aí o pessoal já vem de paletó e gravata, porque é o pastor Hartmut que está lá. Mas foi exatamente o que aconteceu ali. Pedro estava numa boa com os gentios. Chegou o pessoal da igreja de Jerusalém, Pedro começou a se afastar, começou a discriminar os gentios. Era essa carta aqui, nessa igreja, em que Paulo tem que defender com mais fervor e mais empenho ainda a sua autoridade apostólica. Então, a questão é, era para eles escolherem? Não deveriam deixar nas mãos de Jesus escolher? Ia fazer diferença a ausência de Judas ou não? Não iria, porque como o irmão Roland falou, muitos, a gente sequer sabe o que fizeram desses 11 que sobraram. Então talvez não fizesse diferença. Bom, mas isso é só para a gente fazer um questionamento ao texto, à história, a algumas atitudes que a igreja teve no começo.
E aí a gente passa para o capítulo 2, que é, de fato, porque tudo isso aqui é um preâmbulo, como eu falei, está acontecendo naqueles 10 dias entre a subida de Jesus e o Pentecostes, né? É muita coisa acontecendo ali. Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, no Pentecoste. Pentecoste não é o dia da descida do Espírito Santo. O nome Pentecoste não é por causa da descida do Espírito Santo. Pentecoste é o 50º dia após o dia da Páscoa, conforme está lá em Levítico 23, 15 e 16. Era realizada uma festa chamada de Festa das Semanas, ou Festa da Colheita, ou ainda Festa das Primícias. Era onde o povo de Israel tinha que levar a primeira colheita como oferta, como dízimo para Deus, para celebrar o começo da primavera, ou o começo da colheita mais importante deles. O 50º dia após a Páscoa era um sábado. Porque assim, sábado não é o 7º dia, sábado significa dia de descanso. Então, o 50º dia depois da Páscoa era um dia de descanso. Não importa em que dia da semana caísse. O 7º dia da festa também era um dia de descanso, não importa que dia da semana caísse. O 8º dia da festa também era um dia de descanso, porque em seguida começava uma outra festa, não importa o dia da semana que caísse. Dependendo do calendário, eu já fiz um estudo assim, eu tenho anotado lá em casa. Dependendo de onde caísse a Páscoa, você podia ter uma semana inteira com apenas 2 dias úteis. Todos os dias sendo sábado. Porque o último dia da festa, o primeiro dia da festa seria sábado. Se ele caísse na sexta, o 7º dia da semana era o sábado, então já seria sábado. Uma semana depois, o último dia da festa era um sábado. Se caísse no sábado, o primeiro dia da semana, que seria o 8º dia depois da festa, seria outro sábado. Por isso que havia tanta gente reunida em Jerusalém. Era uma ocasião importante. Às vezes a gente pensa, não, juntou uma multidão, correu todo mundo. Não, tinha muita gente em Jerusalém. Era uma festa muito importante para judeus da Judéia, da Galiléia e de todo o resto do mundo. Certo? A Bíblia King James traz uma coisa interessante. Estavam reunidos na casa, em letra maiúscula. Porque ela está designando um local diferente, não é uma residência, não é aquele cenáculo onde eles estavam reunidos para escolher Matias. Ou onde Jesus apareceu para eles, quando eles estavam cultuando no primeiro dia da semana. Era um local diferente. E talvez isso explique a ocorrência de tanta gente ali observando o fenômeno. E a Bíblia King James traz a casa como sendo, traz um comentário lá, né? Como sendo uma parte do templo. O templo não era só o prédio. No prédio do templo só podia entrar os sacerdotes. Mas em volta do templo tinha uma área murada, que tinha lá o átrio dos gentios, o átrio dos homens judeus, o átrio das mulheres judias, o local onde fazia o sacrifício. Tinha os dormitórios dos sacerdotes e levitas, tinha a casa onde guardava os tesouros, as ofertas, tinha o local onde guardava as armas, tinha o local onde guardava os instrumentos. Era um monte de coisa, era um complexo. Então, pegando os textos de Atos que diziam que eles se reuniam todo dia no templo e compartilhavam o pão nas casas, possivelmente a King James faz entender que eles estavam então reunidos num culto no templo quando isso aconteceu. E aí desce o Espírito Santo, marcada por esses sinais aqui. Um vento forte, um estrondo provocado pelo vento, o que chamou a atenção de todo mundo, línguas de fogo aparecendo sobre cada um dos discípulos e, não vai dar tempo da gente discorrer muito sobre isso, a manifestação da glossolalia. Glossolalia é o termo grego usado na Bíblia para identificar esse fenômeno que aconteceu. Não eram línguas estranhas, a gente percebe na descrição do texto. Eram línguas estranhas para eles, que nunca haviam aprendido aquelas línguas. Mas não era língua de anjo, mas não era língua de seres espirituais. A própria população fala, estamos ouvindo eles falarem na nossa língua. Então tinha lá babilônicos, persas, romanos, vamos lá. Tem uma série enorme de povos descritos aqui, cada um ouvindo falar na sua língua. Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, cretenses, arábios.
todas as línguas, muitas delas que estão até mortas hoje. Então, o fenômeno é glossolalia. Eles começaram a falar em línguas estrangeiras. Ok? Mas o interessante é que no versículo 11 fala que eles não estavam falando sobre mistérios espirituais, não eram coisas sobrenaturais, revelações fantásticas. Eles estavam pregando sobre a obra de Deus para aquele povo que estava reunido ali. Cada um ouvindo na sua língua. Eles estavam pregando o evangelho. É isso que eles começaram a fazer. Eles não foram tomados de um êxtase e saíram falando qualquer coisa espiritual, misteriosa, sobrenatural. Não. Eles viraram lá para o pessoal e começaram a pregar o evangelho. Só que falando em outras línguas, o que chamou bastante atenção. Aí então vem o discurso de Pedro. Básico porque ele conta toda a história, fala de Jesus, fala dos profetas, fala de tudo que haveria a acontecer, tudo que tinha acontecido, quem foram os culpados da morte de Jesus, que Jesus era inocente. Ele prega o evangelho para eles. Mas acontece uma coisa importante no final. Os ouvintes perguntam para Pedro, e daí? Tá, você falou tudo isso, né? É o célebre famoso que a gente, o famoso e daí, para quê? E agora? Que a gente aprende é quando a gente faz a faculdade para aprender a pregar. Não adianta você ficar falando um monte de coisa. E daí? Para que serve tudo isso que você falou? Então o povo pergunta para Pedro, tá, e agora? O que a gente faz? O que a gente tem que fazer em virtude de tudo isso? E aí Pedro fala, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, vocês têm que se entregar a Jesus, aceitá-lo como seu Salvador. E aí então vem o rescaldo. O versículos 42 e 47 é o rescaldo dessa situação, da descida do Espírito Santo, e o prólogo do que vai vir pela frente. Mais de 3.000 pessoas se convertem, são batizadas, e aí passam a viver em comunhão e reúnem-se diariamente. Isso vai acontecer no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5. O texto de Lucas vai falar que o povo cristão se reunia constantemente, compartilhavam o pão, oravam uns pelos outros, louvavam a Deus em conjunto e estudavam a palavra. Seja no templo, seja nas casas. Então o prólogo do que vai acontecer, agora vai vir uma coisa diferente. Tem as sinagogas, quem é judeu vai poder entrar na sinagoga e continuar estudando a palavra de Deus na sinagoga, porque o sujeito se converte, ele não deixa de ser judeu, certo? Ele é judeu de nascimento, então ele continua frequentando a sinagoga, mas vai vir aí uma nova coisa acontecendo. Um novo povo que vai ter tudo em comum. Um novo povo que vai se reunir com o objetivo específico de adorar a Jeová. Um novo povo que vai trazer coisas novas para essa religião que é uma consequência da religião judaica. E eu quero terminar com esse versículo que é uma coisa que, como pastor, me anima. Assim, a cada dia, o Senhor juntava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não era a eloquência de Paulo, não era o preparo acadêmico de Lucas, não era o carisma de Pedro, não era a competência administrativa de Tiago, não era o amor entre as pessoas, a comunhão entre as pessoas, porque a gente viu, né, no capítulo 5 lá acontece um problema grave. Não era isso que atraía as pessoas para a igreja. Era o Senhor. Era a ação do Espírito Santo. Vamos voltar lá na questão do sorteio? É a soberania de Deus. Deus está no controle. A gente não canta aqui na música das crianças? O mundo todo está em tuas mãos, a igreja está em tuas mãos, a minha vida está em tuas mãos, né? É um corinho bem antigo. E de fato é assim, a gente tem que agir assim. Todos nós estamos nas mãos de Deus. Hoje nós estamos aqui porque Deus permitiu que nós levantássemos de nossas camas, acordássemos, não tivesse acontecido nenhum problema e pudéssemos estar aqui. Mas podia ter acontecido de você ter tropeçado e caído. E Deus podia ter feito com que esse acidente, ou ter permitido que esse acidente fosse grave ou não. Eu lembro que nos anos 90 eu estava numa igreja e a gente estava fazendo uma vigília. E aí, do nada, chegou a notícia de que uma irmãzinha tinha acabado de falecer. E eu pensei, eu falei com ela hoje.
Ela estava bem de saúde, falei com ela hoje, ela vinha para a vigília. Aí a filha dela falou, pois é, ela estava descendo a escada do apartamento para vir para a vigília, ela tropeçou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Estava indo para a vigília. Deus permitiu que acontecesse. Vai dizer que Satanás teve mais poder que Deus e atacou a vida daquela irmãzinha que estava vindo para a igreja. Estava indo para a igreja naquele momento. Não, Deus permitiu que acontecesse. Entendemos a vontade? Não entendemos, mas Ele permitiu. Assim como cada um de nós está aqui hoje, porque Deus permitiu que a gente levantasse da cama. Deus permitiu que a gente tivesse saúde, que não acontecesse nada no trânsito, como já aconteceu comigo, de acontecer alguma coisa no trânsito e não conseguir chegar na igreja a tempo. Todos nós tínhamos roupas para vestir, tomamos nosso café da manhã. Tudo isso Deus permitiu. Então a gente não pode ficar se preocupando tanto com estratégias, com instrumentos, com ferramentas. O que a gente tem que se importar é o que eles fizeram. Pregar o evangelho. Porque isso Deus já mandou fazer. O modo como você vai pregar, aí sim, entra a inspiração, a iluminação do Espírito Santo naquele momento em que ele vai dizer, olha, é melhor você falar tal coisa, é melhor você não falar sobre isso, é melhor você usar tal texto, é melhor você usar tal folheto, é melhor você não falar nada, só ouvir. Aí sim vem a ação do Espírito Santo, mas você está lá para pregar o evangelho porque isso já foi ordenado. Você já estudou, porque isso também já foi ordenado. Então você está preparado. A ação do Espírito Santo vai ser te inspirar ali a melhor forma, o melhor instrumento, a melhor ferramenta para usar. Então nós não devemos focar nessas coisas, nós devemos nos importar sim em obedecer a palavra, em obedecer aos mandamentos, em cumprir a nossa missão. Porque quem vai acrescentar aqueles que são salvos é Deus. E o livro de Atos fala isso 3 vezes. A cada dia o Senhor juntava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não eram os apóstolos, não era a presença do 12º apóstolo ou a ausência de Judas, não era exatamente a comunhão entre eles, ainda que isso fosse um atrativo, não era a boa música, ainda que ela seja um atrativo, não era a competência do pastor, dos professores, ainda que isso seja um atrativo, não era a comunhão, o amor, a confraternização, tudo isso é só atrativo, é só um plus, só alguma coisa a mais. Quem acrescenta a cada dia aquele que vai se converter é Deus, através da ação do Espírito Santo. E aqui o Pentecostes é importante porque Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém?